Olá, pessoal! Muito bem-vindos nessa super aula aberta aqui, nessa semana super quente e intensa, em que professores do Brasil todo estão aqui compartilhando, aprofundando conhecimento para gravar mais aulas dentro da pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, que eu tenho a honra de ser professor pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, a única pós-graduação no Brasil em Medicina Funcional Integrativa. Aqui os professores do Brasil todo vieram aprofundar esse conhecimento e essa semana intensa e muito especial, porque é a semana de abertura das vagas para as tão sonhadas vagas para a pós-graduação, essa oportunidade em medicina funcional integrativa. Para quem está aqui assistindo ao vivo, na quarta-feira à noite, quinta-feira às 9 horas da manhã, as vagas estarão abertas. Então, se você não está assistindo ao vivo, você sabe que dia 25 às 9 horas da manhã, estão abertas as vagas, as oportunidades para você se graduar, se pós-graduar em Medicina Funcional Integrativa, uma pós-graduação pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, reconhecida pelo MEC, e avalizada também, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Temos profissionais de todas as áreas, de todo o Brasil, e eu não quero perder muito tempo falando sobre isso, mas é o momento de eu trazer eles para ensinar a todos vocês, que são principalmente da área da saúde, estão nos assistindo, para a gente entender o porquê que tantas áreas diferentes estão aqui e o que normalmente a gente enxerga na área da saúde. Vamos pegar aqui, por exemplo, medicina. O neurologista não quer nem saber do conhecimento da pediatra, que também não quer nem saber do conhecimento do ortopedista, que não quer nem saber, e aí por diante. É como se a gente entendesse que o corpo é um só, mas parece que eu entendo, até acredito, falo da boca para fora, mas também não quero nem saber o que o outro faz, porque talvez fique inacessível ao meu conhecimento. Isso não é uma realidade. Todos nós aqui temos interesses conjuntos no conhecimento de todos nós. Da nutrição, da fisioterapia, que falávamos agora há pouco, como é importante também conhecer o mundo deles, e não é para tirar o lugar de ninguém, mas sim para ocuparmos o nosso local, que como profissionais de saúde, temos o dever de conhecer o corpo humano e não simplesmente a unha do pé. Mas eu vou começar aqui essa conversa com uma área que é aquela área que conecta a todos, que é por onde entram os nutrientes. E esses nutrientes entrando, né, pela boca, eles precisam ser bem absorvidos. Afinal de contas, o seu cérebro não consegue produzir serotonina sem nutriente, Perfeito. né, assim como a articulação não consegue absorver muito bem os nutrientes importantes, como a vitamina C, como todos os precursores para poder as articulações funcionarem bem, ou os ossos também. Criança, então, nem se fala, né? Como é que vai ter saúde sem os nutrientes? Tanto que se faz até empiricamente alguns suplementos para gestantes, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A ginecologia, então, imagina as mulheres, a gente fala sobre pausa, sobre hormônios mesmo, como é que vai construir hormônios sem os nutrientes? É uma coisa muito incrível a gente pensar que isso simplesmente é deletado, né? Assim, tá faltando isso, não sei por quê e eu não quero nem saber por quê, simplesmente a gente repõe. E na metabolômica, né, na nutrição, também há uma necessidade dessa coisa entrar para saber se ela está sendo realmente utilizada pela máquina, né? A gente vai falar sobre isso, mas Dr. Cristiano Rude, que é gastroenterologista, que tem essa visão funcional integrativa, é um dos professores, né? E que encanta a todos com o seu conhecimento, sua didática, porque todos nós entendemos que é fundamental fazer com que nossos pacientes possam primariamente absorver aquilo que precisam para que a gente consiga aí, mesmo elaborando uma alimentação que não seja a perfeita, mas que eu tenha pelo menos nutrientes ali disponíveis para minha utilização. E essa tua área, né, Cristiano, que cada vez mais tem os olhares de todos os outros profissionais que se atentaram dessa importância e que vem crescendo, a gente falava sobre isso hoje, exponencialmente. O conhecimento parece que está multiplicando de uma forma inacreditável na gastroenterologia, né? A gastroenterologia é uma especialidade que se tornou uma especialidade de todas as especialidades, né, então esse entendimento de que eu sempre falo para o meu paciente o seguinte: "Eu não trato o todo, mas eu tenho que contemplar o todo", e contemplar o intestino é fundamental, as vias digestórias adequadamente funcionando. Muitas vezes a gente fala, Vi, que o paciente tem assim: "Ah, mas eu como saudável", mas eu não quero saber só se você come saudável, eu quero saber se você come adequado. Porque existe, e eu costumo usar um exemplo assim, a gente pega o paciente da Martina, eu falo: "Olha, você pode dar arroz, feijão e salada para uma criança de 6 anos, você não vai dar isso para um bebê de 1 mês".
Então, assim, o saudável é diferente do adequado. Então, a própria gastroenterologia trabalha com essa necessidade de, muitas vezes, de você saber que aquilo ali não é adequado para o teu paciente naquele momento. E, segundo o princípio de medicina funcional integrativa, tirar também é tratamento. Claro. Então, assim, é saber a hora de tirar, saber a hora de colocar, saber a hora de adequar e saber aquela hora que você não tem que tirar nada, porque eventualmente você contempla que aquele paciente ali pode desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. Então esse timing é perfeito, assim, você tem que e só a medicina funcional integrativa permite isso. Eu lembro conversando com acho que um professor de ortomolecular há um tempo atrás, e ele dizia que ele estava vendo uma entrevista de um grande catedrático de uma grande universidade federal e no lançamento dos prazóis, e falou: "Não, você pode ficar tranquilo, pode comer de tudo, porque agora você tem um remédio aqui para você tomar e resolver". Então, quer dizer, a gastroenterologia, por muito tempo, ela ficou uma especialidade resolvida porque você começou a ter as medicações para curar estilo de vida. Eu lembro que a pergunta ano passado no MFI, no encontro com os alunos, você me perguntou o seguinte: "Você usa remédio para síndrome do intestino irritável?" Eu falei: "Eu não uso", porque o próprio paciente, eu convido o paciente a entender a gênese do problema dele e a gente atingir a causa. Se você usa uma medicação, invariavelmente você vai usar uma medicação analgésica. Mesmo os medicamentos utilizados para a síndrome do intestino irritável, quando você olha a bula deles, é um antiespasmódico, um antiespasmódico. Tá, mas por que esse indivíduo precisa de um antiespasmódico? Ele nasceu com deficiência de antiespasmódico? Ou, na verdade, o que está acontecendo é que está comendo inadequadamente, ele está se movimentando inadequadamente, ele está dormindo inadequadamente, ele está digerindo, como a Ayurveda fala, a gente não digere só comida, digere emoção. Ele está digerindo inadequadamente aquilo que ele está passando pela vida dele. Então, é um entendimento do todo. Então, eu acho que o grande barato da gastroenterologia, e, na verdade, a ideia é essa mesmo, é disseminar o conhecimento, não tem nenhum melindre, não, olha, eu vou guardar esse conhecimento para mim, é porque isso, em última análise, é um senso de comunidade, de melhorar as pessoas, né? E volta. Os pacientes, eles voltam, assim, as pessoas mandam, porque entendem que aquilo ali é um processo e que é, é você contemplar o todo mesmo, é entender que você não tem a obrigação de ser um gastroenterologista, porque o objetivo meu nas aulas, o objetivo do Vic, o objetivo de todos os professores não é fazer você sair da sua especialidade, mas é você trazer um novo olhar para a tua prática. Nutricionista não ter a preocupação de encaminhar para o médico não ter a preocupação de encaminhar para o nutricionista, o ortopedista não vai ter a preocupação de mandar para o fisioterapeuta, que não vai ter a preocupação de mandar para o ortopedista, porque vai perder o caso. Não funciona assim, é uma grande equipe. Então, você trabalhar vários cérebros juntos para aquele seu paciente funcionar melhor é o princípio da medicina funcional integrativa. É exatamente isso. Olha, existe um princípio dentro da hotelaria, que é aquele que quer chegar lá ao pico, ele precisa passar por limpar, saber entender todo para poder comandar. É muito difícil, então, a gente trabalhar na área da saúde, em que eu trato isso, mas pelo menos eu devo entender do outro para que a gente consiga até conversar, porque Sim, senão fica inviável, sim. né? E a gente sabe que dados aqui, acho relevantes, né? Cerca de 8 a 10% da população intestino irritável, isso. É mais, né, é aquela perspectiva que se faz, mais ou menos 8, 10% da população. As aulas que ele gravou hoje são já perfazem aqui 18% da população, em média 17, com, uma possível instabilidade no sistema mastocitário, e isso é muito relevante para todas as nossas áreas aqui, e uma aula maravilhosa que deixa a gente boca aberta e que precisamos estar atentos a essas condições e, variadas vezes, independente de sermos da área ou não, nós estaremos enxergando o problema e resolvendo o problema, porque o que eu digo, o paciente, o cliente, ele precisa que a gente ajude ele naquilo que a gente sabe, e não que a gente fique simplesmente, não, vai para lá, vai para cá, não, espera aí, vai ficar sofrendo quanto tempo? É o que tu falou na tua E aula, olha né? a responsabilidade, eu dar aula, gastroenterologista dar aula de síndrome de ativação mastocitária, tendo a Martina como professora Eu na já tô aqui querendo ver a pós-graduação. aula, Não, mas tá demais. porque na Mas é pneumonia, engraçado intestino isso. irritável, ativação mastocitária, a gente E tem eu todo tenho dia, e um na amigo pediatria. que é um imunologista integrativo, que ele mandou uma mensagem assim uma vez: "Amigo, você me ensina ativação mastocitária? Eu ensino o que você quiser de vacina, Isso, mas a ativação mastocitária a gente não vê na vamos residência". ver. E é muito engraçado porque os colegas imunologistas, lógico, com todo respeito, eu mando todos os meus pacientes para eles. Muitas vezes falam: "Não preenche critério para síndrome de ativação Aí tu mastocitária, vai lá, ergo não é faz síndrome uma de ativação alimentação Ah, e o cara melhora. Tu fala assim, bom, tem coisa que não tem CID, tu não consegue preencher o critério, mas que tu melhorou a qualidade de vida, sem causar risco, com eficácia, com segurança, tá ali, tá melhorado. Esse é tanto de pessoas que estão procurando uma melhora, mas não necessariamente tem o nome de uma doença, né? uhum.
O sistema digestivo, dona Martina, né, que trabalha com o início do processo, ele é construído de fato lá na barriga da mamãe ou no preparo Sim. da mamãe e do papai. Depois, desde o início, então, nós temos formas de conduzir e entender o quão bom vai ser esse sistema digestivo, sabendo que ele conecta todas as áreas e ele pode disparar inflamação para tudo, ou falta de nutriente para tudo, ou então ele pode disparar coisas boas, né? Porque a partir de lá do sistema digestivo a gente também libera coisas boas. Na infância é cada vez mais premente a gente olhar para essas condições e não simplesmente esperar que as doenças aconteçam. Certamente, Vitor, vamos lá. Primeiro, não, é verdade, porque quando a gente pensa na pediatria, a gente tem muitas classificações de distúrbios funcionais. Então, tudo é funcional. Então, o refluxo é funcional, a Uhum. cólica é distúrbio funcional, a constipação é funcional, a diarreia é funcional. Então, as crianças muitas vezes não fecham critério diagnóstico, como o que estava falando, para uma doença. Então, não para uma síndrome do intestino irritável ou para uma constipação de fato, né, com uma causa, patológica, porém a criança tem aquele sintoma. E a gente sabe hoje, pensando, né, em microbiota, por exemplo, que essa microbiota ela se forma, sim, intraútero, é o início dessa microbiota, da colonização intestinal da criança, é através da deglutição do líquido amniótico e que existe colonização no líquido amniótico materno, e aí a partir do momento que essa criança nasce, o meio ambiente vai favorecer ou não o aparecimento de uma colonização, de micro-organismos mais saudáveis ou micro-organismos menos saudáveis, com diversos fatores influenciando isso. Amamentação, uso de medicamentos, uso de prazóis, enfim. Só que essa microbiota, ela está diretamente relacionada com esses distúrbios funcionais. Então, se a gente tem como pensar de uma forma mais macroscópica, compreendendo esse intestino, e entendendo que essa criança, por mais que ela não feche critério diagnóstico para uma patologia, e eu tenho essa consciência de que existem sintomas que podem estar relacionados com ativação mastostéria, com histamina, com FODMAPs, com alergia à proteína no leite de vaca, com intolerâncias alimentares, com dificuldade de digestibilidade em si. Eu tenho que pensar em cada momento, em cada fase dessa criança. Tá, eu estou com uma criança que está, por exemplo, em aleitamento materno ou está usando uma fórmula, ou estou numa criança que está na introdução alimentar, ou estou numa criança que está numa fase, numa adolescência. Então, dependendo do momento em que ela estiver, eu consigo fazer esse raciocínio integrando o intestino, pensando em microbiota e pensando em quê? Em otimização de saúde a longo prazo, porque se eu deixo uma criança com sintomas que não são critérios diagnósticos para uma doença, mas com sintomas que estão relacionados à alteração de microbiota, porque uma constipação funcional ela tem alteração de microbiota. Eu sei que essa criança está sujeita a um estímulo inadequado do seu sistema imunológico Desde a infância. Essa não desde a cessa nunca. infância, e aí muitas vezes isso não é corrigido. Óbvio que tem coisas que se resolvem com o tempo, mas muitas vezes a criança passa com aquela constipação, por exemplo, a vida inteira, então nunca resolveu. E às vezes na anamnese de vocês vão Ou olhar aquela que asma que deixa assim: "Não, mas é porque é genético". Não, espera aí, não tem exato. nada a se pensar que possa melhorar? Então quando a gente vai pensar em a maior parte, né, das nossas doenças crônicas, elas têm relacionamentos com o intestino. E a gente saber cuidar disso, a gente saber, visualizar quais Conduzir, são né. os nutrientes que estão sendo absorvidos, não estão sendo absorvidos, estão em insuficiência, não estão, preciso suplementar, preciso, mudar a alimentação dessa criança, preciso encaminhar, preciso de alguém em paralelo comigo. Pronto, é isso que eu preciso saber para que eu garanta, tá, a maior chance dessa criança não apresentar a doença no futuro. Então essa visão funcional integrativa da pediatria envolve todos os sistemas, eu preciso saber que o meu intestino vai impactar na produção dos meus neurotransmissores, que isso vai mudar o meu desenvolvimento de sintomas relacionados com distúrbios comportamentais, sabe, é muito interligado. Então na pediatria eu julgo que para os pediatras saber um pouquinho de todas as É muito áreas importante. é muito importante, porque é a gente que distribui o paciente. O paciente precisa ter uma pessoa que junta todas as informações, né, então eu preciso saber um pouco de tudo para poder, né, quando preciso encaminhar ou saber o que fazer em cada momento. E o que a área da saúde do Brasil precisa é de ter mais gente, porque a agenda de um e do outro já são, mega esgotadas há tantos anos, e a gente tem dificuldade, aí o intuito de compartilhar isso com os colegas, né, isso é a nobreza de quem conhece muito e tem segurança do seu posto, de onde está. Ninguém tira o lugar de ninguém, as pessoas somam aos nossos lugares aqui, até porque nós somos soma, e a gente depende um dos outros. E compartilhar esse conhecimento para que os outros possam também aprender a fazer isso, né.
Vou comentar aqui de um caso da uma paciente minha que há pouco tempo atrás, são um casal de pacientes meus, ele foi morar em Mônaco e lá eu falei para ela: "E aí, como é que tá as crianças?" Ela disse: "Não, estão bem, mas no início é um perrengue a medicina, né, Vitor?" Eu sei, a gente tem muito paciente que mora na Europa. E ela falou assim, mas tá tudo certo? Como é que tá? O estresse, a ansiedade? Ela, não, tudo certo. Meu filho acabou de ter uma dor de ouvido terrível aqui. Eu falei, nossa, quem tem criança pequena, sabe, dor de ouvido, dá desespero no pai e na mãe. Porque é aquela coisa do filho falar assim, mamãe, papai, por favor, me ajuda. E tu fica desesperado, tu quer fazer qualquer coisa, porque é horrível. E aí, como é que tu fez aí? Porque difícil, acabou de se mudar e tal. E ela, olha, liguei para Martina, fizemos isso, conseguimos uma homeopatia da Alemanha, porque eu estou aqui, né, e resolvemos. A homeopatia que não funciona, né, mas Aham. às vezes o placebo funciona em crianças, né, e a gente não está aqui para provar. Eu estou falando um relato Qual que foi o não fui eu que resultado? prescrevi. Resolveu. Sem Né, antibiótico? dor de ouvido, né, em criança, aquela coisa de aquela gritaria. Bom, mas deixa eu conectar outra área aqui, eu estou muito inclinado a pedir auxílio do Fábio aqui, mas como vai ficar só de um lado aqui, esteticamente, deixa eu puxar para o outro, senão vão me xingar depois aqui, tá? Mas é. Bom, eu vou lá para o outro canto, porque no final das contas aqui, esse impacto, ele é o que gera uma melhora ou uma piora do nosso estado metabólico. Em última análise, metabolismo, todo mundo pensa em quê? Em hormônios. Né? Acabam pensando, mas é hormônio e metabolismo. Não, metabolismo é tudo. Agora, na parte hormonal, realmente a gente tem um declínio nos últimos tempos muito considerável de alguns hormônios e um aumento considerável em outros. A gente está falando literalmente aqui de indivíduos que com 20 anos eram estar criando, anabolizando, melhorando e que já estão ali numa situação hormonal lamentável, né, e preocupante, às vezes pior do que um pai com 60 anos. E isso acontece mais frequentemente ainda nas mulheres, por conta, às vezes, de falta de atividade física, de um excesso de ansiedade e estresse, essa pressão social toda, né, de redes sociais. Um dos hormônios que tem o seu metabolismo extremamente prejudicado nas não usuárias, por exemplo, né, vamos tentar limitar, de contraceptivos orais ou então outras formas de contraceptivos, e que faz um impacto imensurável na saúde feminina, é a progesterona, né, que é justamente a aula que o Leonardo, que é ginecologista, vem nos brindar aqui com profundidade, porque é um hormônio muito pouco compreendido, né, Leonardo? Eu lembro das primeiras, eu tenho um livro, olha, de 2000, no começo, do primeiro cara que eu tenho do Lee, primeiramente, lá, que falava de progesterona. Depois eu tenho um outro só de progesterona gigante. Tinha um hormônio tão complexo e tão relegado. É como se assim, não, a progesterona é para proteger o útero. Meu Deus do céu, são mais de 250 funções primordiais. E essa tua aula vem a nos ensinar como identificar se realmente essa pessoa está necessitando da progesterona, como entregar progesterona quando é indicado e todos os nossos embasamentos para isso, né? Inclusive na menopausada, né? Perfeito, Vitor. Eu sempre falo, né, que a progesterona ela é o hormônio esquecido. Quando se fala de saúde da mulher, equilíbrio hormonal feminino, se fala muito de estradiol. Hoje tem eh, uma grande audiência em cima da reposição de testosterona em mulheres. E a progesterona ela é escanteada como se fosse um hormônio para proteção endometrial, para a gravidez e depois que a mulher está ali se aproximando na menopausa, na perimenopausa, ela já não teria tanta função. E temos inúmeras evidências que mostram que a progesterona ela é tão importante quanto o estradiol para o equilíbrio, para a homeostase metabólica, para a homeostase hormonal na saúde da mulher. Quando uma mulher tem equilíbrio entre progesterona e estradiol dentro do seu ciclo menstrual durante o período fértil, ela vai ter saúde e bem-estar. Quando há um desequilíbrio entre a produção de progesterona e estradiol, aparece inúmeros sintomas, inúmeras patologias que estão relacionadas, inclusive o próprio câncer, alterações de humor, o sangramento uterino disfuncional irregular, aqueles ciclos imensos. A questão toda, e eu mostro isso na aula, é que a progesterona ela é produzida por uma estrutura transitória chamada corpo lúteo, ou pela placenta na gravidez. Também temos produção de progesterona no sistema nervoso central, local, mas isso é uma particularidade. E o corpo lúteo, ele é uma glândula que se forma do zero todos os meses.
A mulher tem que ovular e o folículo que rompeu tem que sofrer um processo de luteinização. O corpo lúteo é uma glândula de 4 centímetros, hipervascularizada, se torna a glândula esteroidogênica mais ativa do corpo da mulher, tem que ter um bom funcionamento mitocondrial, tem que ter o aporte de nutrientes necessários para fazer angiogênese, para fazer prostaglandinas e então secretar uma grande quantidade de progesterona. Mulheres estão chegando na sua década ali, na 4ª década de vida, entre os 40 e 50 anos, estressadas, inflamadas, com sobrepeso, obesidade, com distúrbios do sono, distúrbios do intestino, desnutrição do ponto de vista de macro e micronutrientes. Então ela começa já nessa fase a ter uma má formação de progesterona, um corpo lúteo insuficiente, e ali começam a aparecer os sinais de baixa progesterona ou de predominância estrogênica, como as cólicas, a menstruação excessiva, as alterações de humor, Inchaço. os distúrbios de sono, inchaço, alterações Lipedema. neurocognitivas e todas as questões relacionadas. Temos evidências de que a progesterona ela é extremamente neuroprotetora, né? Ela tem uma função, muita gente fala, progesterona para sono. Não se deve indicar progesterona para sono. A progesterona ela tem muito mais funções além disso, mas ela pode sim melhorar o sono, a ansiedade. Ela tem ações no osso, né? A gente sabe que o estradiol ele evita a reabsorção óssea, a progesterona estimula os osteoblastos e a deposição óssea. A progesterona tem uma ação imunológica e imunomoduladora muito importante. A gente sabe que há um dimorfismo na hora das doenças autoimunes e as mulheres têm mais doenças autoimunes em relação aos homens, muito em parte por questão dos hormônios esteroides. A progesterona tem uma ação também a nível de intestino, na secreção de muco, na proteção contra o H. pylori. A progesterona tem função cardiovascular, na vasodilatação, como uma diurética. Então, é uma falta de compreensão, uma extrema aberração à fisiologia, considerar que uma mulher, seja na menopausa ou seja numa perimenopausa, não vá precisar da reposição de progesterona. Agora, um detalhe muito importante é que colocam a progesterona no mesmo balaio de outras progestinas, de moléculas semelhantes à progesterona, que são fármacos, né, que vão se ligar ao receptor de progesterona e ter uma ação progestacional, mas tem ação em outros receptores, como os receptores glicocorticoides, receptores androgênios, receptores mineralocorticoides, que podem levar a efeitos completamente diferentes, não só na dinâmica, mas também como na cinética, da absorção, da administração desses fármacos. E outra coisa que eu mostro na minha aula também aqui para os colegas é muita dúvida nas vias de absorção, né? E daí no metabolismo, na metabolômica, como ela vai ser metabolizada. A progesterona via oral ela já é metabolizada a nível de intestino, né? Depois pela primeira passagem hepática, por via vaginal, já é um metabolismo completamente diferente. Fala-se muito da progesterona transdérmica, eu mostro tudo isso na aula. Então, realmente é um hormônio que quem domina, o ginecologista que domina, quem atende mulher, precisa ter esse conhecimento e consegue definir, identificar sempre que uma mulher está precisando de progesterona ou pelo menos que tenha um desequilíbrio entre estradiol e progesterona. E olha que interessante pegar um trecho que tu nos trouxe aqui. Sim, desregulações, ou seja, disfunções nutricionais impactam. O estresse impacta. O exercício mal realizado impacta. O excessivo pode impactar. Falta de massa muscular pode desregular todos os hormônios esteroides femininos e masculinos. Então, vê que por mais que a visão seja entregar ou não a progesterona, regular também o sono. Preciso saber fazer isso. Você não vai ficar encaminhando para 500 pessoas. Entender de microbioma intestinal, entender de nutrição para ela, avaliar a composição corporal, conseguir entender, além dos hormônios, a influência de inúmeros outros triggers, né, que são gatilhos, e que podem estar alimentando esse sistema do eixo HPA, por exemplo, com excesso de cortisol, e aí, naturalmente, dependendo da idade, eu vou ter um atrapalhar, às vezes significativo, na progesterona, e muitas vezes a gente tem então uma tendência também, né, da área da saúde. Não, então eu atendo mulheres aqui, poxa, nós estamos falando para o cérebro, né, feminino. E nós sabemos que uma das grandes deficiências e muito complexas de conseguir entregar ao cérebro é o silenciamento, né, que a gente diz o contrário dessa excitabilidade é conseguir fazer o efeito inibitório. Você, poxa, mas inibir o cérebro, eu estou precisando de muita coisa. Quanto mais a gente consegue inibir o cérebro, melhor ele consegue funcionar. Porque estabilidade é natural
e é primordial para o ser humano se manter vivo. Então você não precisa Perfeito. fazer força, ele vai ficar com estabilidade, com luz, com tela e com o estresse do dia a dia, inclusive com alimentação inapropriada, com essa ligação do eixo intestino-cérebro. Mas, poxa, e aí a gente chega entendendo que um hormônio aqui, é tudo uma conexão. Pode fazer uma reposição hormonal ou entender desse mecanismo, pode fazer toda a diferença na condução do indivíduo que, por exemplo, está precisando baixar a excitabilidade excessiva, Uhum, e aí se busca através de falta de um remédio para tal, ou uhum. até mesmo indivíduo com dor, né? Uma dor de uma doença neurodegenerativa, por exemplo, e que às vezes, sabendo regular, entregar melhor esses nutrientes ou entender desse metabolismo hormonal, vai fazer toda a diferença no prognóstico de um paciente e até reverter Total, inúmeras total. condições. Não é à toa, né, Victor, que 2/3 dos casos de doença de Alzheimer são em mulheres. E através de análises multivariáveis, se acabou com aquela história, é mais em mulheres porque as mulheres sobrevivem mais. Não. Também é por uma questão hormonal que vem sendo vista de maneira cada vez mais clara nas evidências científicas em revistas de alto impacto, de que esse desequilíbrio progesterona, estradiol, estrogênio, Que ao longo da vida, esteroides, sister, ao longo da vida, porque a gente sabe que o Alzheimer ele começa 20 anos antes dos primeiros sintomas. Isso é uma outra coisa importante da gente dizer. Por isso que a gente tem que ter a visão funcional integrativa, ela é proativa, ela não é reativa. Eu não vou esperar a doença acontecer para eu intervir. Nós precisamos dar um passo adiante, como a Martina estava falando. Antes da concepção, nós já temos que ter um olhar para esse bebê que vai nascer. Enfim, voltando à questão hormonal, é sim um dos pontos chave, que inclusive eu também falo na minha aula sobre doença de Alzheimer, mas também pode ser extrapolado para outras doenças neurodegenerativas e transtornos do humor, de saúde mental em geral, esse desbalanço que, claro, tem na sua gênese, como sempre, a questão do estilo de vida. Vai ser sempre a base. O problema, nosso grande desafio, é que nós vivemos num mundo onde tudo conspira contra o estilo de vida. E nós temos que nos adaptar e jogar com as ferramentas que a gente tem. Nem todos conseguem ter um estilo de vida óptimo. E nós, médicos funcionais integrativos, conseguimos, de maneira utilizando profissionais como um todo, profissionais de integrativos. saúde, conseguimos, através de atuação em mecanismos, em biologia, em anatomia, em fisiologia, e não se conectar tanto a códigos de doença, a CID, porque antes era isso, né? Vamos tratar um CID, vamos tratar o quê? Nós estamos na era agora, presente e futura, de tratar o porquê. E o porquê, falei em estilo de vida também, mas tem muito mais. E esse mais é um trabalho quase que detetivesco, por isso que eu adoro a visão funcional integrativa, eu me sinto como Sherlock Holmes às vezes. Né? Todos os mas dias, é- a cada paciente. Cada descobri- paciente é são diferente e a gente com lupas cada vez mais novas, como a metabolômica, uma nova lupa. E conseguindo ampliar, e conseguindo mais do que isso, porque de teoria o mundo está cheio. É conseguir tornar todas as teorias que nós estamos falando aqui em ação, gente. Aplicabilidade. Aplicabilidade, bolsinho. Segunda-feira no consultório estamos aplicando. Então, é um dos méritos, e eu te parabenizo a todos os profissionais aqui de saúde com visão funcional integrativa, e o teu curso que vem para concatenar tudo isso, é dar essa direção prática para as pessoas poderem transformar não só a vida dos seus pacientes, mas a própria vida como profissional. A satisfação de poder concatenar, são mais de 30 professores de todas as áreas da saúde, e esses professores, eles imbuídos aqui todos do mesmo sentimento. Nós precisamos aprender tudo o que o outro tem para nos ensinar e que possa ser de comum interesse a todos. Não são coisas extremamente específicas, mas é a base do que faz a pessoa ter uma desregulação hormonal. Então eu preciso entender que essa base também pode ser a mesma base que está trazendo de outras disfunções à distância, digamos assim, do cérebro, sistema músculo-esquelético, que a gente vai passar agora. Respinga em tudo. Respinga em tudo. Então é esse conhecimento. A pós-graduação traz realmente o começo, meio e fim de cada área, de tudo que eu preciso entender sobre a gastroenterologia, sobre a ortopedia, sobre a pediatria, que é primordial para a minha prática como profissional de saúde. E eu costumo dizer também que conhecimento é demais. Toda vez que a gente surpreende as pessoas com conhecimento, não estamos o fazendo somente por surpresa, mas mostrando-nos não só interessados em entender
todo o possível sobre aquilo que eu atuo com saúde, com pessoas, com seres humanos, mas também ah, é desconfortável com tudo o que não se consegue fazer hoje. Porque por mais que você ache que você está no topo daquilo que você faz, existem inúmeros casos que você não consegue resolver. Para esses casos, o doutor Mestre lá ele falava assim, né, para todo problema existe uma solução, senão não seria problema. Então, falta a gente buscar essa busca intensa. Aí quem É. diria que dentro dessa busca intensa, a gente ia conseguir conectar essas condições à ortopedia, que se via tão afastada, Olha né? lá. Aquela brincadeira de, poxa, não sou médico, sou ortopedista. Marceneiro. Se via tão Assim, afastada, né? E, poxa, como a gente vai afastar uma condição, por exemplo, como é que eu não vou interligar o sistema hormonal com a neurologia, com a ortopedia, sabendo que os pacientes neurológicos, eles dependem de movimento, Do eles músculo. precisam do músculo, eles Conexão é, osso-cérebro. as mulheres na menopausa têm muito mais osteoporose, e as fraturas são uma das principais causas de morte na osteoporose. Poxa, onde que é formado esse osso? A gente considera que esse osso está doente, ou essa articulação, porque agora ficou doente, mas, poxa, a formação. Nós estamos vendo hoje O alimento, meninas. o que Estamos- você come, Estamos vendo hoje fundamental pra meninas com formação. 24 anos de idade com diagnóstico de osteoporose, de osteopenia grave. Poxa, é a construção. Né? E hoje essa visão, então, de vocês dentro da ortopedia, que nos ensinou brilhantemente aqui, de entender como acontece o desgaste articular para poder prevenir isso, e quando ocorre, quais são as outras ferramentas que existem para eu conseguir, se eu prego o estilo de vida e eu quero dar suporte para que ele pratique minimamente exercício físico, ou tenha seu movimento, eu preciso entender desse sistema, saber o que eu posso entregar. Exatamente. Ô, Vitor, e é super simples esse raciocínio. Quando você me fala das especialidades dos colegas aqui, primeiro, eu queria ser pelo menos 20 anos mais novo. Eu tenho 25 anos de formado, eu queria ser 20 anos mais novo, para eu não ter que ter percorrido um caminho tão longo para chegar onde eu cheguei. Eu tenho 7 pós-graduações para conseguir descobrir que, na verdade, o que eu queria era ser um médico integrativo. Eu queria integrar conhecimentos de nutrologia, de medicina do esporte, de medicina do trabalho, que eu sou especialista, com ortopedia, porque só assim eu conseguia entender e como tratar o meu paciente. E como eu separar a neurologia, o paciente que chega para um médico ortopedista, a queixa dele é dor. Você não vai no médico ortopedista porque, eu acho... Não, você vai no médico ortopedista porque você tem dor. E a dor, ela começa... É uma ativação cerebral. A explicação, o conceito de dor da IASP é uma sensação, um conceito emocional e sensorial. Ele é emocional. Então, eu tenho, quando você é pequeno e você bate no lugar e que a mãe, chega e fala assim, meu filho, e alisa, aquela conexão dali é uma conexão cerebral. Por quê? Porque na hora que você alisa, você ativa o sistema límbico, libera neurotransmissores analgésicos, que são mais rápidos do que o estímulo da dor. Então, como é que eu não vou entender de como é que funciona o meu cérebro, como é que ele libera substâncias que são importantíssimas para ativar? E quando eu me machuco... Ou então eu aqui, levo- falando de dor, desculpa, né? Eu vou lá prescrever um agonista de sistema GABAérgico, por exemplo, de noite, e eu não faço ideia onde que ele atua, por que ele atua, e que existem outras formas de auxiliar nesse sistema, que é muito comum, o paciente com dor, utilizar alguma pregabalina, por exemplo, e a gente, mas pera, vamos pensar no mecanismo, será que tem outras formas de eu conseguir ajudar ele a ativar esse sistema? Sem dúvida. Quem que desativa esse sistema? E Vitor, hoje na aula eu mostrava que numa condição degenerativa de uma articulação, a coisa número 1 que eu preciso orientar o meu paciente é o exercício. Eu preciso de força. Eu preciso de força para sentar no vaso sanitário, para levantar do vaso sanitário. Eu preciso de força para estabilizar a articulação. Sabe aquele famoso bico de papagaio que acontece na coluna e que dá no joelho, que dá no ombro? O bico de papagaio nada mais é do que uma fragilidade do músculo. Mas como? No osso é a fragilidade do músculo, a ineficiência muscular de contrair e estabilizar a articulação faz com que sua articulação comece a emitir terminações ósseas para tentar segurar no lugar. Essas terminações, esses bicos, são os bicos de papagaio. Aí eu falo, eu quero integrar isso com conhecimento hormonal, eu preciso, para ganhar massa muscular, estímulo hormonal. E eu preciso dar um suporte alimentar de vitamina D, porque essa vitamina D vai proporcionar um aumento da minha produção de testosterona, que vai estimular o meu músculo, e esse músculo, com a vitamina D, ele faz com que o cálcio venha lá estimular a contração muscular. Então, eu não consigo hoje
pensar no tratamento de ortopedia sem integrar os conhecimentos que eu fui adquirindo e que hoje eu vejo, quando eu assisto as aulas da pós-graduação, eu falo, caramba, que oportunidade que o meu colega está tendo de encontrar tudo isso pronto, mastigado, com os maiores especialistas selecionados em cada uma de suas áreas. E porque quando eu fui convidado, apesar de ser nutrólogo, eu fui convidado para aquilo que eu mais entendo, para falar do que eu mais entendo. Então, só que eu pego um pouquinho daquele conhecimento e envolvo aqui. Então é muito bacana, porque aí eu falo, caramba, o cara tá falando daquilo que ele é o expert, mas eu sei que ele entende de um monte de coisa. Então é muito interessante isso daí, e é uma ortopedia que é a nova ortopedia. Essa ortopedia funcional integrativa, que é associada à ortopedia Regenerativa. regenerativa, os ortobiológicos, né? Aquilo, a cura no seu próprio corpo. Hoje a gente tem um potencial de cura com as células tronco, tirada da gordura, que você pode aspirar a gordura, fazer um concentrado de células tronco aqui e utilizar numa regeneração do seu sangue, onde tem fatores de crescimento que ajudam na regeneração de um tendão rompido tem a capacidade de regenerar, um ligamento rompido tem a capacidade de regenerar. Só que para isso, eu não consigo, por exemplo, regenerar um tendão rompido quando o sangue daquele paciente tem uma série de citocinas inflamatórias lá em cima. Só que não adianta você dar um remedinho anti-inflamatório, porque não é essa inflamação que ele vai combater. Eu preciso mudar toda a microbiota intestinal, eu preciso entender da modulação hormonal para que eu faça essa anti-inflamação crônica do corpo dele, para que agora ele tenha a capacidade de regenerar. Senão, eu fico só remediando. Enxugando gelo, né? Enxugando gelo. E aqui, sempre quem fecha é um conhecimento mais profundo, né? Porque realmente aqui a gente fica todo mundo sabendo que, poxa, já existe, é uma realidade, a gente conseguir, de fato, ter certeza de que a gente está colocando, está chegando onde a gente deseja. Talvez aquele que tenha mais contato com isso há mais tempo seja justamente o Fábio, porque também é médico do UFC e lá os exames de doping no esporte são muito comuns e o doping se vê através de metabolômico hormonal, para poder ter mais certeza de que aconteceu um desnivelamento que é significativo e que provavelmente está vindo um exógeno aqui ou alguma outra fonte. Mas não só dentro da hormonologia, que sim, endocrinologia, a gente pode enxergar isso, esse desbalanço, mas para cada sistema, principalmente os sistemas que são mais complexos, onde a gente falava sobre mitocôndria, que é fundamental para todos nós aqui, a gente, na falta de melhores marcadores, a metabolômica consegue nos trazer isso, né? E isso é fenomenal, a gente ter essa possibilidade hoje de uma ferramenta tão poderosa para entender se dentro das células, realmente aquilo que eu estou ofertando está sendo bem utilizado ou o que será dentro do sistema celular, que é onde nos interessa, é a fábrica mesmo, não está ficando bem e está deixando um rastro lá e eu consigo achar esse rastro, né? Exatamente. A metabolômica, ela mapeia todo o metabolismo e ela entra em todas as áreas aqui, né? Falando em dor, por exemplo, em medicina regenerativa, nós sabemos que para entender o tipo de disbiose, a metabolômica mostra os metabólitos microbianos, podem ser de bactérias, podem ser fungos, né? Então, qual é o tipo de disbiose que está levando a essa comunicação inadequada que está gerando uma dor, né? A gente tem marcadores também ali de uma via, a gente sabe que a serotonina está envolvida na melhora da dor, né? Então um desequilíbrio na via desse neurotransmissor serotonina vai prejudicar, vai exacerbar, vai tornar esse paciente mais sensível à dor, né? Então nós temos marcadores aí para avaliar com precisão como estão esses níveis de serotonina. Temos marcadores de dor, quinurinato, ácido antranílico, que são específicos de dor, que vários estudos já mostraram. E além de entender quais são os marcadores, a gente tem a possibilidade de entender aquela via bioquímica e saber, olha, nessa via aqui, esse ácido antranílico, o cofator é uma vitamina B6,
que vai melhorar aquela comunicação, não de forma isolada, né, mas entendendo todo que essa é a grande magia, é o grande impacto da metabolômica, que a gente vê desde neurotransmissores até marcadores de desbiose, como o fígado está fazendo a detoxificação hepática, né, que é extremamente importante quando a gente fala de medicamentos, alimentos, hormônios, né. Então a gente tem esse entendimento se o paciente, qual o exame traz para a gente o entendimento de como o paciente está absorvendo, está metabolizando aquele alimento que ele está ingerindo, né. Se o paciente tem uma boa alimentação, consome alimentos bons, excelente, mas será que aquela microbiota está favorável? Porque mesmo consumindo, como o doutor Cristiano colocou, saudável, às vezes a composição daquela microbiota não está saudável e o produto final, que é o metabólito que a gente vai avaliar na metabolômica, o intermediário ou o produto final, vai mostrar para a gente se aquele é o melhor nutriente ou se faltam peças nesse quebra-cabeça, cofatores, vitaminas, minerais, para ajustar esse metabolismo. Porque às vezes o paciente está comendo certo, mas faltam peças nesse quebra-cabeça para melhorar esse metabolismo, né? E a gente entra na área dos hormônios também, de avaliar os metabólitos desses hormônios, como esses hormônios estão sendo metabolizados. Hoje a gente tem a possibilidade de, quando existe indicação, né, da terapia hormonal, em muitos casos há indicação, a gente já sabe disso, então de ter uma segurança, de entender o ambiente ao qual eu estou colocando aquele hormônio, né. Então entra na área da ginecologia, entra em todas as áreas, nas áreas da Temos vários pacientes em neurologia comum, né? em comum, a gente consegue avaliar esses neurotransmissores que exames bioquímicos convencionais que não possibilitavam essa visão, né. Hoje a gente coloca lentes, coloca uma lupa e consegue entender o que Gostou de dessa essa analogia? lupa ou lanterna, né, e a gente Fantástico. consegue entender o que de fato está acontecendo com aquele paciente e consegue corrigir aquele ambiente dele, né. Então assim, na metabolômica também não trabalha de forma isolada, né, porque se eu consigo adequar ali, gerar um equilíbrio metabólico, eu preciso que o equilíbrio hormonal também aconteça, né. Então essa visão integrativa, certo, eu sou especialista em metabolômica, mas eu tenho que compreender os hormônios, Claro. porque O quando eu impacto deles os in nos neurotransmissores. Às vezes tu e tá olhando o neurotransmissor, o problema é lá, mas não é lá. Às vezes é o hormônio que tá desviando aquilo ali. exatamente, então a gente tem que entender de todas as áreas da ortopedia, da gastroenterologia, da neurologia, de todas as áreas da nutrologia, para que a gente consiga saber fazer uma leitura, não precisa ser especialista em hormônios, né, a gente não consegue ser especialista em várias coisas, mas eu preciso entender o básico daqui, eu preciso aprender a avaliar um exame bioquímico e que se eu vejo que tem uma desregulação, eu vou encaminhar para o colega e nós vamos trabalhar juntos. Equilíbrio hormonal, equilíbrio metabólico, medicina regenerativa, a doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, da gastroenterologia, da pediatria, como nós fazemos. Então é uma grande oportunidade de todos a gente conseguir aprender o que tem de melhor, de mais nobre em cada verdade. área e conseguimos fazer um diferencial na vida do nosso paciente. Tem uma metáfora interessante aqui, é como um diretor de cinema. Ele não é especialista em filmar, em editar, em fotografia, ele não é especialista nas roupas, como é que chama? Figurino. Cenografia, Desculpa. Figurino. Figurino. Mas eu preciso conhecer o mínimo, porque eu preciso conversar com esses profissionais para ter o meu produto final, que é o meu filme. Mas eu não vou ser um especialista, senão eu faria todo o filme sozinho. Então, é muito disso. O profissional de saúde hoje ele tem que ser uma espécie de um curador, um diretor, um organizador, Maestro. um mentor, um maestro. Um maestro. Isso aí, O eu não maestro quero. precisa Tem que tocar todos ir os além. instrumentos. Ele não Mas ele toca. precisa entender Exato. e ouvir o Ó, som de tem todos. que o saber quem oboé, é que está o errado. oboé tá Quem um tá tom errado, é isso Quem aí. acima. está errado. É. O piano tá um tom abaixo. Essa voz aqui tá estridente. E O que o eu leigo não vê. ousaria dizer Exato. que não existe no mundo nada
parecido com o que existe na pós-graduação de Não, medicina funcional olha, integrativa, eu vou assim, porque, eu sou coordenador, não sou olha, dono de nada, Né? mas eu vou falar Concordo. que eu concordo plenamente, eu acho é, que todos os é professores são muito uníssonos nisso, pioneiro, é muito é difícil diferente, é muito difícil você conseguir trazer juntar essa pessoal tanto todo, né? conhecimento com tanta prática, Eu porque assim, o médico brasileiro tem tenho muita prática. tem muita prática, e isso de juntar, dividir, foi uma oportunidade tão diferente que eu vejo, né, de você ter feito isso, que toda vez que eu ouço alguma coisa, alguma outra pessoa que falar, eu falo, eu quero saber isso também, dá Porque é vontade, muito porque legal. você vê, de alguma forma isso vai acrescentar na prática clínica, e eu tenho certeza que não só vai mudar a nossa prática, mas vai revolucionar todos os tratamentos. Então, assim, o caminho, ele é esse, e a gente tem muita certeza disso quando você aprende e coloca no seu dia a dia. E o Então, o resultado, resultado é completamente diferente. Não existe nada tão pioneiro, tão inovador, que vai trazer tanto resultado como isso que você fez, Vic. E, Sério, e parabéns, se é você, e se incrível. você é um colega médico Ah, e você está início de carreira, você pode pensar, ah, tá bom, essa pós-graduação é para mim. Eu falo, para você. Agora, se você é um colega médico como eu, que tem 25 anos de formado, você está assistindo a gente? Eu duvido que você domine totalmente o eixo cérebro-intestino. E se você domina o eixo cérebro-intestino, você não domina a metabolômica. Mas se você domina a metabolômica e o intestino, eixo cérebro, você não domina progesterona. Não é possível que você domine tudo. Então, você tem a oportunidade de aprender um monte de coisa diferente aqui, porque é encantador você adquirir, e você não vai conseguir aprender tudo, mas adquirir algum conhecimento para que dentro daquilo que você mais domina, você possa aplicar esses conhecimentos e agregar valor ao seu tratamento. profissionais de saúde é uma grande oportunidade, é justamente o que o Fabinho falou, né? Poxa, a gente se vê lá atrás, há tantos anos, nossa Sozinhos, senhora, né? como é Estavam que está sozinhos. facilitada a coisa hoje? Era investimento de dinheiro, porque se perde tempo, de desconforto, né? Mas eu também me imagino hoje, eu fico pensando assim, depois de tanto tempo, se eu estivesse fazendo a mesma, porque a perspectiva é mais ou menos assim. Nos últimos 20 anos, algumas coisas evoluíram na medicina convencional, que é um remédio novo, um entendimento talvez um pouquinho modificado, mas no cerne, se tu pegar assim, o omeprazol, que era a base antigamente, continua o mesmo. Não que não seja importante, mas não é possível que alguém se contente hoje em ficar enxergando isso e ficar tentando negar todo o resto. Não, aquela água com limão lá vai te matar. Eu não estou falando que isso trata, mas é só assim. Você pode se interessar um pouquinho, saber, mas tem uma tintura que o cara faz lá, tem tais chás que podem melhorar. Deixa eu me interessar um pouquinho, porque hoje o cliente, ele está disposto a investir mais em quem mais consegue entregar com, repito sempre, segurança e depois eficácia. Primeiro segurança, depois eficácia. E nós não estaríamos aqui todos E aquela com... analogia, Sempre baseado na ciência, né? Que é um Mas é o que a grande gente faz. diferencial. evidência. E o paciente busca profissionais de saúde em Não geral tem que modismo. tenham, não que pensem fora da caixa, mas que tenham uma caixa mais Mas ampliada de claro, ferramentas. Um sem baú. dúvida. E que é possível, né? eles estão cansados de não ter resultado. É. Claro. Sim. Ou então de ouvir sempre as mesmas coisas, os argumentos. Não, para isso falta evidência. É aquilo que o Bruno César falou ontem. Eu já atendi um paciente aqui, eu falei, antigamente, o Bruno é endocrinologista, e ele chegou lá com uma melhora exponencial do que ele tinha, e ele falou assim, olha, eu fiz isso aqui. E o Bruno falou assim, naquela época, né? Não, isso não tem evidência. E o paciente assim, mas eu sou uma evidência, doutor. E em mim resolveu, pois. Se você pode, ou você está falando que eu sou, né, algum lunático, que eu estou me enganando por coisas que eu fiz, mudanças no meu dia a É o dia. estudo de N1. A Que gente foi tem que editorial da ouvir. Nature. A gente tem que ouvir as pessoas. Tá faltando. É o A gente futuro. falta, na verdade, é muita humildade dos profissionais de saúde como um todo. E a gente pode até criticar nós mesmos aqui Uhum. durante muito tempo. Né, a gente tem que se reciclar o tempo todo. Ô, Vitor, é muito mais fácil você continuar onde você está. É muito mais fácil você não sair da zona de conforto, é muito mais fácil você não buscar o conhecimento, porque ao buscar o conhecimento, caramba, vai me dar um trabalho, eu vou ter que mudar tudo. Eu já tenho até a minha receita pronta no computador, que eu copio e colo para os meus Só que- pacientes que têm aumento, meu colesterol está estourado. Eu É. copio e colo aquela receita. Ai, cara, tem que agora discutir, entender como é que tá. É muito mais fácil. Olha, a primeira aula da pós-graduação, que eu gravei novamente, eu trouxe todas as perspectivas do mercado de trabalho. Mercado de trabalho, como que está na área da saúde? Por que está acontecendo uma desvalorização, o que não passa na nossa cabeça? Ninguém pensa aqui em desvalorização. Por que 87,5% dos profissionais de saúde se sentem hoje desvalorizados? Por que isso está acontecendo? Porque a inteligência artificial está aí e a solução da saúde hoje é assim, nós temos que cuidar, não é assim aproveitar dela.
né, é cuidar, porque pode tirar lugar, e não tem jeito, né? A Revolução Industrial aconteceu a despeito de toda a tentativa de hablar. Ah, os profissionais realmente que têm um mercado garantido ali, dito pela pesquisa atual de 2022, 2023, são aqueles que também, cara, que bom que não fui eu que escrevi isso, que está lá, escrito na pesquisa, são aqueles que cuidam da saúde, estão mais preocupados em prevenir, e gerenciar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque hoje, sinceramente, grande parte das doenças mais prevalentes, se a pessoa abrir o Google, ela vai encontrar mais ou menos aquilo que será prescrito para ela. Claro que a gente não está falando que devem fazer isso, mas ela pode tirar dúvida. Estou com hipertensão, vou chegar no melhor cardiologista do mundo. Ah, tá ali, tá dizendo no Google que normalmente se começa com um tal diurético. Cara, não é desmerecer isso. É que tem mais coisa a se fazer? Tem. Então vamos entender, se você sabe que o estilo de vida é importante, vamos entender de que jeito o estilo de vida cabe para cada indivíduo, cada pessoa. Essa é a mágica que não é mágica, né? A gente conseguir personalizar isso. Não é uma coisa assim, melhora seu estilo de vida. Faça exercício. Tem gente que não consegue fazer. E aí eu mostrei também um artigo, estou dando um spoiler aqui, mostrando que sim, para quem tem incapacidade, impossibilidade de fazer exercícios físicos, artigo esse publicado numa meta-análise por uma biomédica nos Estados Unidos, no IFM deste ano, mostrando que o efeito da sauna ele mimetiza parte do efeito do exercício aeróbio àquelas pessoas que, sim, parte do exercício para desfechos cardiovasculares, eles estavam avaliando desfechos cardiovasculares mesmo. Por quê? Marcadores inflamatórios, desfechos cardiovasculares, por quê? Porque não que a gente vai dar preferência, ninguém está falando que não tem que fazer exercício físico aqui. Agora, custa ter no leque de opções aquelas pessoas ou que se negam a fazer, mas que você não é papai nem mamãe, você está a serviço dizendo, nós somos profissionais de saúde. Ou você faz ou não atende comigo. Não. Então, minha obrigação é tentar te ajudar dentro da sua possibilidade. Nós nos adaptarmos ao paciente, isso. não ao contrário como é a medicina mais tradicional, né? E aí você tem esse leque. Quando você pega esse leque, mas sauna, aqui, você poderia fazer 3 vezes por semana desta forma aqui? Olha o increase que tu dá. E claro, vai causar estranheza àqueles que não leram. Ou então vão querer tentar desqualificar. Não, mas isso não existe, o artigo está aqui. Não, mas foi significativo? Foi. Mas pode ter esse viés. Amigo, vamos fazer o seguinte, que mal faz fazer essa? Nenhum. Tem outros muitos benefícios? Tem. Então aceita que dói menos. Vamos ajudar as pessoas, é isso que nós estamos dispostos a fazer. E claro, de onde é esse conhecimento? É da tua área, são de todas as áreas, de todas as áreas. É uma conduta na metabolômica, dependendo do marcador que nós encontramos, se o paciente está com uma intoxicação, um poluente ambiental, a sauna. Eu já indiquei como conduta da análise metabolômica que eu vi ali, olha, o ideal aqui para detoxicar, para eliminar esse componente tóxico, é fazer sauna junto com os outros ativos que nós vamos usar. A Então, gente tinha um conhecimento que a gente queria lá num Lá congresso, que a gente resolveu baixar aqueles artigos para Uhum. ler na íntegra, uma biomédica, em que a cabeça do americano é diferente nesse sentido. Você vai aprender com todo mundo, sem hierarquia Isso que tu aqui. falou, a biomédica, né? Isso revela essa transdisciplinaridade dessa questão do profissional da saúde, né? E sair um pouco da questão do médico, a gente Sim. beber Todas do as fontes. conhecimento de outras fontes que não as de formação médica, o que foi ensinado por uma dentista, por uma odontóloga, Aliás, por um microbiologista, nós aprendemos muito. muito com essas pessoas, esses profissionais, porque nós não lemos jornais de microbiologia. É da interação. Quem lê papers de microbiologia? Quem tem tempo? Mas esses profissionais vão fazer, e esse curso vai fazer essa conexão, essa transdução dessa informação que nós realmente não temos tempo de ir atrás. Ô Vitor, na minha aula, um dos slides, eu botei a foto do nosso amigo Marcelo Carvalho, Marcelo Sais, botei em agradecimento, sabe a quê? Demais. Por artigos científicos que ele me forneceu para eu estudar e apresentar na minha aula. Um mestre em educação física, um dos caras com o maior conhecimento que tem, e ele me forneceu artigo científico. Então, eu fui buscar com um colega de uma outra área, um educador físico, artigos que eu pudesse trazer a justificativa da minha prescrição. Então, Perfeito. isso daí é justamente no você exemplo. buscar em outras fontes. É ilustrativo. O Marcelo é professor da academia também, é um grande, compreende a biomecânica como poucos, né? Ou seja, como não prejudicar, tentando ajudar dentro dos exercícios físicos. Bom, estamos chegando no nosso tempo aqui. Gente, as vagas, para quem está assistindo ao vivo aqui, amanhã, quinta-feira,
As vagas a partir das 9 horas da manhã estarão abertas e elas são limitadas. Costumam se esgotar muito rápido. Então fica aqui também uma recomendação a você, profissional de saúde, que quer fazer parte desse movimento revolucionário na saúde do Brasil. Para quem não está ao vivo aqui, lembre-se, dia 25, que caiu numa quinta-feira, às 9 horas da manhã, as vagas estão abertas. É uma corrida contra o tempo, reloginho passando, uma oportunidade de um trem cheio de conhecimento e de perspectiva para transformar a sua carreira, que passa à sua frente de uma forma prática e para beber de fonte de mais de 30 professores aqui que vão em profundidade em cada uma das suas áreas. Estão todos convidados. Façam parte da nossa pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa. Super beijo, fiquem com Deus. Obrigado a cada um de vocês, gente. Um Obrigado. prazer novamente Obrigado. com vocês aqui. Obrigada pelo convite.